Filipenses 1, 12 a 18, nossa mensagem é como permanecer firmes na obra do Senhor. Filipenses 1, 12 a 18 diz assim a palavra do nosso Deus. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Amém? Meus irmãos, a minha palavra hoje é, obviamente, para todos, mas principalmente para os irmãos que servem ao Senhor na igreja, que se dedicam à obra de Deus. Quando entregamos nossas vidas a Jesus, nossa vida a Jesus, entendemos que fazer o nome de Deus, o nome de Jesus, o seu nome, conhecido, é a nossa maior missão. Nós entramos para a igreja com amor, com disposição, com o desejo sincero de trabalhar para o reino de Deus. Uma pessoa recém-convertida, normalmente ela está animada com a obra de Deus. Nós pensamos, eu vou trabalhar junto com os meus irmãos na missão que Deus me der. Mas com o passar do tempo, a rotina do serviço cristão revela um desafio silencioso, um desafio doloroso, que muitos de nós enfrentamos nos bastidores, que é a solidão no serviço da igreja, a solidão na obra de Deus. Você já se sentiu desanimado ao olhar para o lado e perceber que em um ministério que deveria ter 10 pessoas, só aparece você para trabalhar? Já sentiu o peso do cansaço ao notar que na escala do mês, só o seu nome aparece e você está sobrecarregado e tudo está nas suas costas porque muitos irmãos da igreja simplesmente não se envolvem na obra do Senhor? É comum que o desânimo tente bater a nossa porta quando nós olhamos ao redor e vemos falta de compromisso, e vemos fofocas, pessoas falando mal do nosso serviço na igreja, divisões, talvez aquela conversa, eu faria melhor do que aquela pessoa, mas também a pessoa não se voluntaria para fazer aquele serviço. Ou quando percebemos que o peso da igreja está caindo sobre um grupo muito pequeno de pessoas. Normalmente, a média de pessoas que servem na igreja é de 20%. Normalmente, em todas as igrejas é assim. Então, de 100 pessoas que são membros da igreja, 100 membros da igreja, apenas 20 pessoas, no máximo, são aquelas que realmente trabalham na igreja. Às vezes a sensação é de que nós estamos remando sozinhos e que o nosso esforço não está valendo a pena. Se você veio para o culto hoje se sentindo sobrecarregado, se sentindo talvez invisível,
Você serve na igreja em um ambiente, em uma forma que talvez ninguém nem vê, talvez ninguém elogia, ou você está desanimado com a falta de cooperação de outras pessoas, ou talvez você até saiu de algum ministério da igreja, justamente porque você serviu por anos e anos, e ninguém nunca te elogiou, e ninguém nunca participou com você, ninguém nunca esteve com você ao seu redor, te ajudando, cooperando, e por isso você desistiu. A palavra de Deus em Filipenses foi escrita justamente para você que está se sentindo cansado. Paulo, ele estava isolado em uma prisão, estava preso em Roma, uma prisão domiciliar, estava cercado por pessoas que queriam o seu mal, estava vendo outros pregadores agindo por pura vaidade e competição, que é o que veremos agora, mas mesmo assim, mesmo com todos esses desafios, mesmo se sentindo isolado, mesmo se sentindo que talvez todo o seu esforço para muitas vezes parece que foi em vão, mesmo se sentindo abandonado por pessoas que estavam ao seu redor e que agora estão falando mal de Paulo para outras igrejas, mal de si mesmo para outras igrejas. Mesmo assim, ele nos ensina que o Evangelho, que o reino de Deus nunca parou. Deus quer renovar as nossas forças, as suas forças, e lhe dar uma certeza: o seu trabalho para o reino de Deus, o seu trabalho para a progressão do Evangelho, o seu trabalho para a igreja, nunca é em vão. E o Evangelho avança, mesmo quando você se sente sozinho, mesmo quando você se sente sobrecarregado. O texto de hoje vai nos responder a seguinte pergunta: como permanecer firme na obra do Senhor? Como permanecer firme na obra do Senhor? A primeira resposta, versículos de 12 a 14, diz que para permanecer firmes, precisamos entender que Deus usa as circunstâncias para gerar progresso no Evangelho. Para permanecer firmes, precisamos entender que Deus usa as circunstâncias para gerar progresso no Evangelho. Vamos ler novamente, versículos 12 a 14, que diz assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. A igreja de Filipos, ela possivelmente estava triste e desanimada, porque novamente Paulo estava preso. Como a gente viu no início da carta aos Filipenses, a igreja de Filipos, ela foi plantada justamente por Paulo. Eles tinham um grande carinho pelo apóstolo Paulo. E agora eles receberam a notícia que novamente Paulo estava preso. Eles pensavam: como a nossa liderança está isolada, como Paulo está preso, então a obra de Deus ela vai parar. Então acabou, não adianta mais. Agora já era. Nosso líder foi preso por causa do Evangelho, então a igreja ela vai parar. Mas Paulo muda totalmente a perspectiva deles, ao dizer que a sua prisão, na verdade, estava ajudando o Evangelho a caminhar ainda mais longe. Paulo estava algemado a um soldado, que é chamado de guarda pretoriana, que era a guarda do mais alto escalão de Roma. E todos os dias, Paulo ficava algemado com um soldado. Então, talvez tinha uma escala, e nessa escala, Paulo estava em uma prisão domiciliar, onde ele pagava para estar nesta casa. Nessa prisão domiciliar, não tinha aquilo que nós chamamos hoje
da pulseira ali no pé, então ele tinha que ficar algemado com um soldado. Só que ele poderia ter reclamado da falta de apoio, poderia ter reclamado do isolamento, poderia ter reclamado até da injustiça, porque ele não estava preso por algo que ele fez de errado, pelo contrário, estava preso por pregar o Evangelho. Mas em vez disso, Paulo olhou para o soldado que estava do seu lado e pensou: aqui está uma ótima oportunidade para pregar o Evangelho. E Paulo começou então a pregar o Evangelho para todos os soldados que eram presos com ele. Pense nessa situação. Paulo, todos os dias, tinha vários soldados que revezavam. E Paulo era preso então ao lado desses soldados. Não tinha como o soldado fugir. O que Paulo fazia? Começava a conversar. Como está a sua família? Você está bem? Você ouviu falar de Jesus? Você ouviu falar que Jesus Nazareno morreu na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou? É por isso que eu estou preso. E aí o soldado começava então a fazer perguntas: mas como que é isso, Paulo? Você está preso porque você crê em que um homem morreu e ressuscitou? Que história é essa? E Paulo começava então a anunciar o Evangelho. Com isso, Paulo diz que esta oportunidade resultou em que toda a guarda pretoriana, todos os guardas ali de Roma, já sabiam o porquê Paulo tinha sido preso, e que era por causa de Jesus, e isso estava gerando curiosidade no meio deles, e é possível até que muitos deles tenham até se convertido ao Senhor. E diante disso, não só a guarda pretoriana, mas pessoas que estavam fora começaram a também saber: olha, aquele homem que está preso naquela casa, ele está preso porque ele crê em um tal de Jesus de Nazaré. Ele diz que esse Jesus é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus. Ele diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso não é curioso? E tem pessoas que começaram a seguir a Cristo Jesus por causa do exemplo de Paulo. Meus irmãos, talvez você se sinta também algemado a um ministério pesado. Talvez você está trabalhando sozinho no departamento infantil, na sonoplastia, no louvor, na cozinha, na limpeza, achando que ninguém está vendo, achando que o seu serviço não serve de nada. Eu faço isso aqui e ninguém se importa. Eu faço aqui e ninguém me elogia. Eu faço isso aqui, mas não faz diferença alguma. Mas, meus irmãos, todo serviço que você faz também é uma oportunidade. Primeiro, para você pregar o Evangelho. Segundo, para você dar um exemplo para os outros cristãos e para os que estão de fora. As pessoas que passam aqui na nossa rua e veem pessoas servindo ao Senhor, o que elas pensam? Quando as pessoas passam nessa rua e veem a igreja em comunhão, e vê a igreja conversando uns com os outros, e vê pessoas ajudando umas às outras, o que elas pensam? Mesmo que outros não venham, Deus está vendo. Muitas vezes, o seu testemunho de fidelidade ao Senhor, ele é silencioso. Mas o fato de você continuar vindo e servindo ao Senhor, mesmo quando ninguém mais vê, é o que Deus vai usar para constranger os cristãos que não participam da obra, para motivar outros irmãos a saírem da zona de conforto e para também ser um bom exemplo, ser um testemunho para os que não são crentes e poder ver: rapaz, aquela igreja é uma igreja que serve ao Senhor. Aqueles irmãos são irmãos que servem a Deus. Talvez não sejam todos, mas aqueles que estão de fora podem testemunhar. Pelo menos alguns são aqueles que estão servindo a Deus com alegria. Portanto, não pare.
mesmo que o banco esteja vazio, mesmo que a sua expectativa de algum culto seja que a igreja estivesse cheia, ou talvez você em algum momento convocou a igreja para um serviço, olha, vamos fazer um mutirão, e apareceu 2 ou 3 pessoas. Não desanime. Use aquele momento para pregar o Evangelho, para testemunhar de Cristo, para incentivar os irmãos. Não desanime na obra de Deus. Então, primeiro, para permanecer firmes, precisamos entender que Deus usa as circunstâncias para gerar progresso no Evangelho. Paulo entendeu isso, que ele poderia usar a circunstância de estar preso para a progressão do Evangelho, e você também precisa entender isso. Segundo, para permanecer firmes, precisamos guardar o nosso coração contra as expectativas humanas. Precisamos guardar o nosso coração contra as expectativas humanas. Vou só tomar uma água. Versículo 15 a 17 diz assim: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Paulo, ele está expondo aqui uma ferida dolorosa, e que talvez você já enfrentou isso. Enquanto ele sofria na prisão, havia pessoas dentro da própria igreja de Cristo. Não está falando de pessoas que estão fora, mas pessoas de dentro da igreja, que pregavam a verdade sobre Jesus, mas pregavam com uma motivação corrompida. Eles pregavam por vaidade, por competição, por inveja, por egoísmo. Eles queriam parecer maiores que Paulo e tentavam machucar o apóstolo Paulo emocionalmente. Talvez alguns diziam assim: olha, não faz sentido vocês seguirem esse tal de Paulo, porque o tempo todo ele é preso. O tempo todo, quando ele entra no navio, ele sofre naufrágio. Ele sai do navio, leva a chicotada e é preso. Rapaz, e vocês seguem um homem que só sofre. Mas olha para mim, eu aqui eu estou bem, eu estou livre, a minha vida só prospera, a igreja está crescendo, está se tornando cada vez mais numerosa, vocês têm que me seguir. Então pregavam por vaidade. E isso estava entristecendo cada vez mais o apóstolo Paulo. Infelizmente, meus irmãos, na igreja local, nós muitas vezes também nos deparamos com isso. Às vezes ficamos desanimados, não porque falta trabalho, mas porque nós vemos competição. Não, porque no meu tempo era assim. Porque quando eu estava liderando tal ministério, eu fazia isso, isso, aquilo. Mas agora que aquele irmão, não. Agora, é desse jeito aí, como você está vendo. Não, porque eu, quando eu fazia as coisas, todo mundo aplaudia. Mas quando essa pessoa está fazendo, na verdade a igreja está até diminuindo. Ninguém mais participa. Mas, meus irmãos, isso não é o reino de Deus. Muitas pessoas estão buscando aplausos, querem ser elogiadas. E se não forem elogiadas, saem do ministério. Pastor, eu até servi o ministério infantil, servi na cozinha, eu fiz um café, ninguém nem me elogiou. Eu limpei a igreja e ninguém disse, olha, parabéns por ter limpado a igreja, ela ficou muito bonita. Ninguém nem repara. E daí? E daí, meu irmão? Não se sinta desanimado por causa disso. Ou irmãos que cruzam os braços e só aparecem para criticar quem está fazendo. Existia esse tipo de pessoa desde a época de Paulo, e isso continua existindo na igreja, e talvez você seja um desses. Mas sabe qual foi o segredo de Paulo
para não abandonar o ministério diante de tanta gente mesquinha, de tanta gente que só queria criar rivalidade. Paulo não servia para agradar aquelas pessoas. E a sua esperança não dependia do bom comportamento daquelas pessoas. Se você trabalha na igreja esperando o reconhecimento das pessoas, ou esperando que todo mundo tenha o mesmo ritmo que você vai se frustrar. Por isso, guarde o seu coração. Continue fazendo o melhor que você pode, com amor e com sinceridade. Quando você entende que o seu patrão não é o pastor, que o seu patrão não é o líder de ministério, que o seu patrão é Cristo Jesus. Quando você entende que quando você serve o reino de Deus, você está servindo a Cristo Jesus, a falta de cooperação dos outros, esses comentários maldosos, essas pessoas que pregam por rivalidade, isso não te afeta. Machuca, entristece, mas não te afeta, não para o seu serviço, porque você pode continuar servindo ao Senhor com alegria. E é por isso que Paulo, ele diz, olha, existe esse tipo de pessoa, existe aqueles que pregam por rivalidade, mas também existem aqueles que fazem de boa vontade, existem aqueles que servem ao Senhor, existem os que pregam por interesse pessoal, mas existem aqueles que servem ao Senhor com alegria. Paulo, ele reconhece que existem as pessoas maldosas, mas ele elogia aqueles que servem ao Senhor com alegria, aqueles que sabem que servir ao Senhor é algo bom, é algo alegre, independente do que os outros falam. Então, segundo ponto, para permanecer firmes, precisamos guardar o nosso coração contra as expectativas humanas, contra pessoas que falam mal. E terceiro e último ponto, para permanecer firmes, precisamos encontrar a nossa alegria no dono da obra e não nas pessoas. Encontrar alegria no dono da obra e não nas pessoas. Versículo 18, ele encerra então dizendo o seguinte: mas o que importa, uma vez que de uma forma ou outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. A reação de Paulo diante de quem tentava desanimá-lo foi a seguinte: o que importa? O que importa? Nada disso importa. Se eles estão pregando por rivalidade, deixa eles. E uma hora eles vão se ver com Deus. Se na igreja nem todo mundo serve ao Senhor, se no seu ministério você não tem pessoas que estão junto com você te ajudando, o que importa? Se o que você faz para Deus ainda tem gente que vem te criticar por aquilo que você tem feito, o que importa? Nada disso importa, porque o que importa é que Deus está sendo glorificado em sua vida. Paulo escolheu não focar nos seus opositores, não focar na solidão da sua cela. A sua alegria vinha do fato de que o nome de Jesus estava alcançando vidas, e vidas estavam sendo transformadas. É por isso que uma dica que eu sempre recebo é a seguinte: foque em novas pessoas na igreja. Há muitas pessoas que são velhas da igreja, como o meu tio diz, né? São os velhinhos da igreja, não no sentido de idade,
Mas são aquelas pessoas que o tempo todo dizem: ah, pastor, mas no meu tempo não era assim. Ah, mas a gente sempre fez desse jeito. Ah, mas desse jeito não vai dar certo. E o tempo todo critica nesse sentido. O papel da pessoa é criticar, e sempre tem. Nas igrejas sempre tem esses que são assim. E por isso, o nosso foco tem que ser em olhar para pessoas sendo transformadas, em olhar para pessoas se achegando, olhar para novos na fé e mostrar: poxa, tudo bem, pode criticar, mas o Evangelho está sendo anunciado, pessoas têm se chegado à igreja, pessoas têm conhecido do amor de Cristo Jesus, e talvez não haja novas pessoas na igreja, mas a gente consegue ver a transformação do Evangelho na vida das pessoas, e é isso que deve nos alegrar. Mesmo que o seu ministério tenha poucas pessoas, mas você consegue ver que nessas poucas pessoas, essas pessoas estão servindo com mais alegria. O coração delas está sendo transformado. Mesmo que você só pregue o Evangelho para 2 ou 3 pessoas, mas você consegue ver a vida daquelas pessoas sendo transformadas pelo Evangelho e crescendo cada vez mais. O grande segredo do trabalhador que não desiste é também entender que o poder não vem de nós. A transformação da igreja para se tornar uma igreja mais saudável, mais bíblica, não vem de nós. A transformação de pessoas para se renderem aos pés de Jesus, para se converterem ao Senhor, não vem de nós. Essa transformação, ela vem de Deus. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 4:7, temos esse tesouro, que é o Evangelho, em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não vem de nós. Então, quando nós servimos a igreja, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos de Jesus às pessoas, não somos nós que vamos transformar a vida delas, é o Evangelho de Cristo Jesus. Nós somos apenas vasos de barro, mas vasos de barro que tem um tesouro dentro de nós, e esse tesouro é a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo Jesus. Se a igreja dependesse de mim e de você, meus irmãos, essa igreja nem existiria mais. Porque o que mantém uma igreja firme no Senhor é o Evangelho. Se essa igreja dependesse somente de mim, pastor Samuel, eu te garanto que essa igreja não estaria aberta. Logo ela fecharia. Por isso eu creio que o que mantém a igreja não é o pastor, não é a liderança, não são os membros, não é só o serviço. O que mantém esta igreja de pé, firme, é o Evangelho de Cristo Jesus, é o poder de Deus. E quanto mais nos achegamos, e quanto mais nos rendemos ao poder de Deus, mais Deus faz a obra em nosso meio. Se a igreja dependesse da perfeição de homens, a gente veria que não daria certo, porque nós não somos perfeitos. É aquela velha história da pessoa que sai da igreja porque ele diz: eu saí daquela igreja porque só tem pecador. Eu saí daquela igreja porque todo mundo lá peca. A minha resposta é: que bom, menos um. Né? Que bom, menos um pecador na igreja. Agora, se a pessoa ela reconhece e diz: pastor, eu quero entrar na igreja, mas eu sou muito pecador, mas eu quero participar da igreja. Eu digo: seja bem-vindo, porque é mais um pecador no nosso meio, porque todos nós somos pecadores. A diferença é: somos pecadores, rendidos, salvos por Cristo Jesus, pela graça e misericórdia. E o que nos mantém unidos como igreja, o que nos mantém firmes na obra do Senhor, é o Evangelho, é o poder de Deus, é a graça salvadora de Deus. Não sou eu, não sou você, não é você. O que nos mantém firmes é o Evangelho.
O organismo vivo de Cristo, ele avança, porque o Espírito Santo convence, porque o Espírito Santo faz a sua obra, mesmo através de pessoas imperfeitas, mesmo através de estruturas imperfeitas. O Espírito Santo faz a obra. A gente pode ter uma igreja totalmente organizada, totalmente certinha. Cada ponto da nossa igreja está tudo corretinho, está tudo lindo, tudo perfeito. Um louvor maravilhoso, sem erro. Pessoas aqui cantando no louvor que já acham um tom na hora, que não erram um tom, né? Não estou criticando não, tá? Um baterista muito melhor do que esse pastor que está arranhando na bateria, que nem sabe tocar bateria de jeito, não sabe nem fazer uma virada na bateria. A gente pode ter tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso, mas se nós não deixarmos o Evangelho agir em nosso meio, nada disso glorifica ao Senhor. Agora a gente pode ter tudo estragado na igreja, uma igreja sem dinheiro, um louvor que a gente tenta, se esforça para achar o tom e não acha, o café que não é tão gostoso quanto a gente gostaria que fosse. Não estou criticando nada nesse sentido, tá? Mas, poxa, eu gostaria que a igreja tivesse ar-condicionado, mas não tem. A gente tem que passar calor nessa igreja, com esse ventilador. Poxa, eu gostaria que as cadeiras fossem estofadas, mas não tem. Poxa, eu gostaria que tudo fosse lindo, maravilhoso, mas não é. Mas a igreja tem se dobrado diante do Senhor, mais a igreja tem buscado o poder de Deus, mais a igreja tem se rendido a servir a Deus, e é isso que glorifica. Um dos meus sonhos, meus irmãos, e eu ainda sonho para isso se cumprir, e eu sei que é o sonho da minha esposa, é um dos nossos sonhos mesmo, e até ore por isso. Um dos nossos sonhos, meus irmãos, é conhecer a África, conhecer a igreja africana. Esse é um dos nossos sonhos, né? Um sonho meu e da Priscila. E, meus irmãos, em muitos lugares, e vendo o testemunho de muitos missionários que voltam de lá, eles dizem, às vezes a igreja reclama de tanta coisa, e precisa passar por uma experiência de olhar para um lugar que não tem banco, que os bancos não tem nem encosto, não tem nem como você se encostar na cadeira. E as pessoas passam ali, em cima de uma tábua de madeira, horas e horas, louvando ao Senhor, glorificando a Deus. Não tem ventilador, muitas vezes não tem nem teto, é só uma lona para cobrir. E no meio da chuva, como tem até um vídeo que recentemente eu vi, na chuva, a água aqui na canela da igreja, e a igreja glorificando ao Senhor em alegria. Mas o que muitas vezes acontece com a gente é dar um sereninho. Ah, não vou para a igreja não. Não, tá chovendo, vou ficar em casa. Não quero glorificar a Deus hoje não. Não quero louvar a Deus. Mas quando a igreja se rende, quando você se rende ao Espírito Santo, quando você quer adorar a Deus e participar da obra de Deus, meu irmão, pode estar chovendo o que for, você vem com alegria, servir ao Senhor. Meus irmãos, alegre-se, porque aquele seu pequeno tijolo que você tem colocado na obra de Deus, vidas estão sendo salvas. Aquele seu pequeno investimento, pastor, eu só consigo ofertar este valor para a igreja. Invista, glorifique a Deus com os seus recursos. Pastor, eu não consigo estar aqui todos os dias para servir a igreja, mas, poxa, eu poderia vir um dia no mês para fazer uma limpeza na igreja que seja, para ajudar o Edson, num dia que ele vier para limpar a igreja, eu poderia separar esse dia para ajudar. Poxa, pastor, eu estou vendo que tem algumas teias de aranha por aí, eu poderia vir separar um dia e vir aqui fazer uma limpeza. Poxa, pastor, está faltando pessoas na recepção, está faltando pessoas para poder receber bem os irmãos. Poxa, é uma área que eu gostaria de servir.
ótimo. Vai lá, meu irmão, sirva com alegria, faça. Mas muitas vezes nós somente criticamos os outros, mas não queremos fazer. Uma coisa que eu aprendi com um pastor foi justamente isso. A igreja que eu estava, muita gente reclamava. E quando esse pastor entrou para trabalhar lá na igreja, a resposta dele sempre era essa. E se você fizer isso comigo, eu estou bem empreendado nesse sentido. Quando alguém reclamava, pastor, está faltando gente na recepção, você viu? A recepção é terrível. Pastor, o louvor da igreja tem que acertar mais, tem que melhorar mais. O negócio está meio... você viu que as cadeiras não foram melhores organizadas e tudo mais? E esse pastor me ensinou o seguinte: qualquer pessoa que vem reclamar de qualquer coisa, ele dizia, meu irmão, vai lá e faz. Eu? Sim, você. Você não está reclamando? Você não está vendo o erro? Você não está vendo aonde está errado as coisas? Então vai lá e faz. Não, pastor, eu não. Então pare de reclamar. Se você for reclamar, reclame com a solução. Pastor, eu percebi que isso está assim, 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 mas eu posso ajudar. Ou eu posso fazer isso. Ou eu sei de um irmão que poderia fazer isso, eu posso ir lá conversar com ele, para que ele possa fazer. Ótimo, excelente. Trabalhe na obra do Senhor. Meus irmãos, alegre-se no Senhor. Alegria no Senhor é o que Paulo vai dizer em sua carta, é o combustível para nós continuarmos trabalhando. Que mesmo que o cansaço venha e tente te fazer parar, alegre-se não nas pessoas, mas se alegre porque você está trabalhando para a glória de Deus. A alegria do Senhor deve ser a sua força para que você continue trabalhando na obra do Senhor. A seguinte pergunta, então, que vimos hoje é: como permanecer firmes na obra do Senhor? A resposta é o seguinte: para permanecer firme na obra do Senhor, devemos parar de avaliar as circunstâncias e passar a enxergar o avanço do Evangelho pelo poder soberano de Deus, através de seus servos fiéis. Para permanecer firmes na obra do Senhor, devemos parar de avaliar as circunstâncias e passar a enxergar o avanço do Evangelho pelo poder soberano de Deus, através de seus servos fiéis. Meus irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, por isso que é muito bom nós olharmos para exemplos bíblicos, nós percebemos que Deus raramente operou através de multidões. Deus sempre operou através de poucos homens. Ele usou José no Egito, sozinho, para abençoar multidões. Ele usou Elias, quando pensava ser o único profeta restante. Mas ele usou este homem. Ele usou 11 discípulos, que depois que Jesus foi embora, se sentiram sozinhos, mas ele usou esses homens e os encorajou para continuarem a anunciar o Evangelho ao mundo. E nós estamos aqui porque estes 11 discípulos, porque estes homens continuaram pregando o Evangelho a todos os povos. Porque Paulo continuou pregando o Evangelho, porque Deus usou poucos homens para fazer a sua obra, para que nós hoje pudéssemos estar aqui glorificando ao Senhor. A Bíblia nos conforta ao provar que a eficácia do Evangelho está mais ligada à dignidade da mensagem do que à quantidade de pessoas na obra de Deus. O próprio Jesus se sentiu sozinho muitas e muitas vezes, e já foi abandonado por multidões, ao ponto de perguntar para os seus discípulos: e vocês também vão me abandonar? Vocês também vão me abandonar? E muitas vezes nos sentimos assim. Por isso, meu irmão, o avanço do reino é uma obra do Espírito Santo. O nosso papel é apenas
permanecer disponíveis. Dizer a Deus: Deus, estou aqui, sabendo que o Senhor assume a responsabilidade de frutificar o nosso trabalho, de frutificar o Evangelho através de nossas mãos, mesmo quando nós servimos em total solidão. Quero fazer então 3 aplicações baseado nesse texto. Primeiro, mude o foco daqueles que estão ausentes para o Senhor que está presente. Pare de gastar energia contando quem faltou no culto. Às vezes a gente faz isso, e eu muitas vezes faço isso, me entristeço. Poxa, aquele irmão faltou de novo. Poxa, há alguns bancos que estão vazios. Pare de focar nesses irmãos que não vêm. Pare de focar em quem não quis ajudar nos eventos. Olhe para Jesus, que prometeu estar com você todos os dias. Mesmo que você sirva sozinho, sirva com alegria. Se ninguém for com você, vá com Deus e trabalhe com Deus, sabendo que Deus vai te recompensar. Eu lembrei aqui, e creio que foi o Espírito Santo quem me lembrou dessa história, mas tinha um irmão lá de Atibaia, um senhorzinho da igreja. Uma vez por mês, e eu demorei para descobrir isso, uma vez por mês, ele pegava uma tesourinha mesmo, bem pequena, e ele ia em um espaço da igreja que tinha um gramadinho. Esse espaço ficava fora, do lado de fora da igreja, que tinha um gramado. Uma vez por mês, esse irmão vinha, se agachava, o senhor se agachava e começava a cortar aquele gramado. Eu demorei meses e meses para descobrir isso. E foi por acaso em que um dia eu passei por ali e eu vi ele ali, agachado, cortando. E eu cheguei e perguntei: meu irmão, o que você está fazendo? Não, pastor, eu faço isso todos os meses. Meu irmão, eu nem sabia que você fazia isso. E nem precisa saber. E nem ninguém precisa saber. E nem diga isso para ninguém. Eu faço isso com alegria ao Senhor. Eu pego minha tesourinha, eu sento aqui do lado do gramado e eu começo a cortar a grama. E depois eu fui perceber que realmente aquele gramadinho era o único gramadinho que sempre estava cortado. Sempre estava ali, perfeitinho. A igreja tinha outros gramados, tinha outro jardim, mas ele focava nisso. É o que eu posso fazer. É pouco, mas é o que eu posso fazer. Uma vez por mês, eu vim aqui e corto esse gramado. Ele disse, não, ninguém precisa saber. Não conte isso para ninguém. E de fato, era um trabalho silencioso. Era um trabalho silencioso. Poucos irmãos da igreja sabiam disso. E eu tenho certeza que quando esse irmão chegasse no céu, Deus ia olhar para ele, Deus vai olhar para ele e dizer: meu irmão, muito obrigado por cortar aquele gramadinho todos os meses. Tenha certeza disso. Segundo, lembre-se do privilégio da sua liberdade em Cristo. Paulo estava preso, ele servia acorrentado, mas ele não parou de pregar o Evangelho. Ele não parou de servir ao Senhor. Nós temos saúde, nós temos pernas, nós temos fôlego, nós temos liberdade de entrar e sair na casa de Deus. Use o que você tem hoje. Não permita que o desânimo espiritual roube a oportunidade de servir ao Senhor, de você ser um instrumento nas mãos do Criador. Novamente, quando você serve a igreja, quando você serve evangelizando, visitando algum irmão necessitado, algum irmão doente, você não está servindo o pastor, você está servindo a igreja, você está servindo ao corpo de Cristo, você está servindo a Deus, e Deus vai ser glorificado pelo seu serviço, mesmo que seja silencioso. Sirva a Deus com alegria. Por isso, quando a gente diz, venha para a igreja, venha para o culto, sirva ao Senhor,
não é para mim que vocês fazem isso. Pelo contrário, é para que você tenha a oportunidade de servir a Deus. Terceira e última aplicação: valorize quem está com você e perdoe quem falhou e perdoe os desanimados. Não se torne um trabalhador da obra do Senhor amargo, que só vê os problemas. Olhe com carinho para aqueles poucos irmãos que estão ao seu lado. Agradeça esses poucos irmãos que estão do seu lado, firmes. Apoie-se neles. E também ore por aqueles que estão afastados ou desanimados, sem guardar ressentimentos. A frase que eu sempre tenho dito aqui: Deus não se cansa de novos recomeços. Se aquela pessoa abandonou no passado, dê uma nova chance. Dê uma nova chance a ela. Mas pastor, aquela pessoa no passado, ela cantava na igreja, mas agora ela se afastou. Não vou botar de novo não. Mas pastor, a gente coloca aquela pessoa para servir e ela falta. E agora está querendo voltar e está dizendo que agora vai ter o compromisso. Então tenha compromisso. Dê mais uma chance. Meu irmão, venha. Vamos servir a Deus. Ah, pastor, multirão aqui na igreja não dá certo. A gente chama os homens para trabalhar e só aparece 2. Então vamos trabalhar com os 2. Ah, mas pastor, mas agora os irmãos estão dizendo que agora querem fazer um multirão. Então vamos fazer um multirão e vamos juntos glorificar a Deus. Ore pelos irmãos afastados e eu quero te incentivar. Se você está desanimado, se anime no Senhor. Se anime no Senhor. Ah, pastor, no passado eu fazia tanta coisa para Deus, hoje eu não faço nada. Meu irmão, volte a fazer. Glorifique a Deus. Você não está fazendo isso para mim, você está fazendo isso para a glória de Deus. Glorifique a Deus com o seu serviço. Use os seus dons e talentos para glorificar ao Senhor, para edificar os seus irmãos, para louvar o nome de Jesus Cristo, e para que Jesus Cristo seja anunciado aos outros. Dessa forma, meus irmãos, Deus está sendo glorificado no meio de nós. Vamos orar. Pai querido, eu peço, meu Deus, que o Senhor fortaleça nossas mãos cansadas, porque sabemos, ó Pai, que todo o nosso trabalho não é em vão. Tudo que fazemos, ó Pai, o Senhor é exaltado, é louvado. E eu peço, ó Pai, primeiramente pelos irmãos que têm servido na obra do Senhor, mas que estão desanimados, ó Pai, fortaleça as suas mãos. Também peço, ó Pai, pelos irmãos que já serviram tanto na igreja, mas estão afastados. Eu peço, ó Pai, que o Senhor desperte no coração deles, para que eles possam voltar a glorificar a Ti com o seu serviço. E eu peço também, ó Pai, pelos irmãos que ainda não sabem, não encontraram como servir ao Senhor, como glorificar a Ti aqui na igreja. Te peço por esses irmãos também, ó Pai, para que o Senhor coloque em seu coração como Ele pode glorificar a Ti. Ora por nossa igreja, Deus. Ore para que o Senhor transforme cada vez mais. Para que o Senhor volte, faça voltar o amor desses irmãos por Ti. E coloque, ó Pai, o fervor do Teu Santo Espírito em nosso meio, para que possamos servir ao Senhor com alegria. Assim oramos, em nome de Cristo.